Vamos para mais uma aula, segunda lição do quarto trimestre. E agora nós vamos falar um pouco sobre fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Essa segunda lição, ela fala um pouquinho mais de pertinho comigo e você sobre as dúvidas que a gente tem dentro de uma trajetória de vida. E a gente sabe que os jovens, infelizmente, são alvos de muita guerra, de muita luta, por essa transformação psíquica, biológica, social, essa transformação na vida deles. Então a gente sabe que o inimigo coloca vitrines na frente deles para que eles venham se afastar de um propósito divino. Mas a gente também sabe, e com total convicção, que a palavra de Deus é a arma secreta. Não é uma arma secreta, né? Todos têm acesso. É uma arma que a gente pode usar a favor deles e para eles, junto com a gente, para que eles venham se desviar das falas, dos maus pensamentos e das oportunidades, das bandejas que o inimigo oferece para eles se desviarem. Então aqui nós vamos para o texto do dia. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenham os esperança. Tenham esperança. Síntese, na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. Quais são os objetivos? Compreender que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Explicar que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Destacar a atualidade da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 17 é o texto base e Hebreus 4 e 12. Aqui eu vou ler só o Hebreus 4 e 12 que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aqui é um assunto que eu amo falar. Por quê? Porque todas as nossas atitudes estão ligadas aos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos definem as nossas intenções. Então, quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente estende a mão, quando a gente toma uma decisão, quer dizer que a gente já pensou, já definiu dentro de nós. E dentro de nós já tomamos uma tomada de decisão. O que é essa tomada de decisão? Eu sei o que eu vou fazer. O problema é que se essa tomada de decisão vai me levar para um lugar ruim, quem ministra através da palavra de Deus dentro de mim é o Espírito Santo. Quem vai me alertar, quem vai colocar peso sobre mim para que eu venha saber que eu estou errado é o Espírito Santo. Que peso é esse? A Bíblia diz que ele lembra da justiça, do juízo e do pecado. Quando nós temos consciência dos nossos erros, a primeira coisa que a gente pensa é filtra. A gente filtra, coloca numa balança e diz, meu Deus, mas eu estou tomando uma decisão errada e eu não sei o que eu vou fazer. Aí a gente lembra da justiça. Por quê? Porque a justiça é aquilo que vai colocar uma régua, que vai medir os meus atos. Enquanto eu lembro daquilo que é errado, eu penso na consequência do meu ato, justiça. Isso vai resultar num pecado. Aí quando eu sei que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, eu entendo que a primeira morte é espiritual e a segunda é física. Só que o meu medo agora, eu tenho que ter essa convicção e despertar nos meus jovens isso, amém? Você precisa motivar os seus jovens a ter medo sobre isso. A perder a ligação que eles têm com o Espírito Santo e o relacionamento que eles têm com Cristo, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado não gera só um prazer físico e neural. O pecado, ele faz com que o relacionamento que ele tem com Deus
que deposita alegria no coração dele em meio à guerra, traz paz em meio a frustrações e faz em meio a um caos ele ter consciência e direção para sair desse momento, ele precisa entender que a atitude que ele vai tomar, se não for filtrada pela palavra de Deus, vai fazer com que ele se separe de Deus. E essa distância criada entre ele e Deus pode fazer com que a casa se esvazie. Aí a Bíblia diz que um abismo puxa o outro e o resultado é triste. Porque o problema não é você ir ao mundo. O problema é a condição de você se tornar um filho pródigo. O resultado é desejar matar a fome. O resultado é estar distante de casa e ser constrangido pelas suas próprias decisões. Imagina a cabeça do... Como é que não estava agora os pensamentos do filho pródigo? Tendo que construir dentro de si um argumento para vir pedir perdão. Aí é onde entra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não somente te corrige. A palavra de Deus, ela também é um alimento para que ela te mantenha em pé. Então, antes de entender, antes de eu querer tomar alguma decisão que vá ter um resultado de morte, eu preciso entender que eu só me renovo se eu estiver no lugar onde a palavra de Deus está. Mas eu estou em conflito e eu quero, não. Repreenda isso. Volte para o lugar onde a graça de Deus é sobre a sua vida. E a unção de Deus sobre a sua vida se renova. Nós não podemos se afastar do propósito de conhecê-la um pouco mais. A Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é inerrante, palavra de Deus, pois ela é. Muitos acreditam que as Escrituras não têm explicação para muitas questões da atualidade, mas isso é um equívoco. Quando você começa a estudar teologia, você vai entender que todas as perguntas que você tem sobre a palavra de Deus, você vai ser respondido pela palavra de Deus. Se você começar a ler de Gênesis a Zacarias, você vai entender que dentro desses livros vão gerar dúvidas, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Então, os questionamentos que você vai ter sobre a direção que o povo tomava, as decisões que o povo tomava, os erros que o povo tomava, você vai ver que tudo o que eles viveram foi para provar e mostrar que Deus era com eles. E que quem rejeitava a Deus eram eles mesmos. Então você vai perceber que o erro que eles tomavam era o erro que Deus não queria que eles tomassem. Então você vai ver o tempo inteiro Deus confortando, aconselhando, direcionando, alimentando. Só que quando passa para a nova aliança, você vai ver agora Cristo revelando esse amor de um pai por dentro de aconselhamentos e palavra a ponto de manifestar a glória com poder de cura, restauração. Então você vai ver que Deus, ele permitiu que a gente tivesse acesso a uma literatura para conhecer o seu coração, para conhecer as suas intenções e quem ele é em essência, em propriedade. Então não tem como nós duvidarmos da ação dela. Por quê? Porque se você pegar um relacionamento, tive experiência com isso, de você pegar um relacionamento de amigos que estão pronto a se divorciar e você fazer uma campanha de oração com eles. E você permitir ser ministrado pelo Espírito Santo por dentro da palavra de Deus, e ali você aconselhando os dois, quando vê eles estão melhores, estão felizes, entenderam que o inimigo estava ministrando na casa deles, eles colocam o princípio lá dentro de novo, e porque eles vão entender que a palavra de Deus estava sendo retirada, o argumento principal, o sustento principal estava saindo das suas vidas. Então quando você devolve, quando você permite Deus trazer de volta essa essência, que essência? A palavra que consola, a palavra que alimenta, a palavra que cura. Então, quando você procura por perguntas dentro da palavra de Deus,
todas elas serão respondidas. Eu botei esse versículo aqui, ó, 1 Pedro, versículo 21 do capítulo 1, que diz assim, ó, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Como crer que Cristo existe? Eu não posso deixar isso de lado. Eu me tornei morador de rua por causa de muitas escolhas erradas e de uma vida, infelizmente, mal estruturada. Só que quando me ofertaram Cristo, eu disse me ofertaram porque a gente não é digno de receber, mas quando me apresentaram a Cristo, me apresentaram a palavra de Deus e me mostraram o caminho, e disseram que no caminho Ele me renovava, no caminho Ele me transformava, eu só precisava permitir me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Eu me preocupei em me relacionar com Ele, eu me preocupei em se relacionar com a Bíblia e em oração com o Espírito Santo. E pela sua graça de Deus, a gente foi se entregando e conhecendo mais a Cristo e se envolvendo com a sua obra, conforme eu falei na lição passada, na lição 1 desse trimestre. Eu comecei a me relacionar e fui me relacionando e fui me envolvendo e Deus foi fazendo, eu me tornando membro do seu corpo e fui estando em movimento, em concordância com o seu corpo, e eu fui vendo que a palavra de Deus ela era viva e eficaz sobre a minha vida. E aonde que ela tem discernimento de intenções e alguma coisa? Ela começou a ministrar sobre as minhas intenções. Todas as vezes que vinha um mau pensamento, o Espírito Santo me lembrava do que eu estava vivendo. Todas as vezes que eu era frustrado, entristecido, vinha o Espírito Santo e me confortava com um versículo, eu ia ler a Bíblia, eu ia orar, ali eu chorava, ali eu me renovava e eu saía do quarto tranquilo a ponto de eu ter feito um propósito com Deus na minha casa. Eu e a minha esposa concordamos que um quarto da nossa casa é para Deus. Então lá a gente organizou e estruturou o quarto com livros, subsídios, dicionários, enciclopédias, bíblias, algumas traduções. Por quê? Porque é necessário que a gente conheça um pouco mais a Deus. Não porque queremos crescer, isso é um propósito de Deus, é promessa dele crescer. Só que a gente precisa melhorar cada vez mais como um ser ciente. Saber que o que Deus está sabendo que o que Deus está proporcionando em nossas vidas é para poder ofertar muito mais. Porque quanto mais você se entrega para Deus, mais sementes você carrega para entregar aos solos. Melhorar para você entender mais conselhos para mais pessoas. Mais vezes você vai ser usado na cura para que Deus se manifeste na vida de alguém. Então a palavra de Deus, quando você crê nela e na existência do Espírito Santo por meio dela, na existência de Cristo por meio dela, ela mesmo está se defendendo e provando que ela é a base para tudo e o teto para tudo. Eu não consigo dimensionar a Bíblia, mensurar a Bíblia, porque ela foi o jornal de ontem, é o jornal de hoje e ela vai ser o jornal de amanhã. Um livro inspirado pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Como é que você sabe, Guilherme, que ela foi inspirada por Deus? Eu posso trazer aqui versículos de maneira sistemática e organizada, para você entender que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Mas eu quero de uma maneira mais simples falar para você. Quando você lê as cartas pastorais, você vai ver o cuidado da maneira que Paulo fala com Timóteo e com Tito, para ele chamar a atenção da igreja e direcionar a igreja. Quando você vê as cartas gerais, você vai ver a maneira que Paulo conversou com as igrejas, para que viessem ter o cuidado em postura e em comportamento e em relacionamento pessoal e interpessoal entre pessoas, para que não gerasse conflito.
Então, todo o Novo Testamento, a partir de Atos, você vai ver que Paulo teve o cuidado de escrever a Bíblia de uma maneira que você conhece o Espírito Santo, o zelo do Espírito Santo, com o cuidado de Deus, para que as pessoas venham ter um bom relacionamento, ainda que haja frustração, tristeza ou mágoa entre pessoas. Ele errou comigo. Peraí, tem uma maneira melhor de resolver. Perdoa ele. Entenda a atitude dele. Entenda o comportamento que ele está tendo e o porquê que o comportamento dele ele está tendo esse comportamento. Eu fiz um curso. Hoje eu tenho formação para terapeuta. E quando você começa a estudar a mente humana, você começa a estudar o comportamento humano, nós cristãos começamos a entender que o Espírito Santo ele vai além de qualquer curso. Por quê? Porque quando a palavra de Deus ela entra dentro do coração de uma pessoa, ela é melhor do que uma hora de terapia. Como assim? Porque a Bíblia ela te faz entender o porquê do comportamento mau. O porquê do comportamento ruim. O porquê ela tem a resposta, melhor dizendo, ela tem a resposta para corrigir e curar esse tipo de comportamento. Só que o mais lindo de tudo isso é que quando você está lá atendendo uma pessoa dentro de um consultório, você entende que aquela pessoa ela só precisa conhecer Deus. Ela só precisa conhecer o Espírito Santo, o cuidado. Então essa inspiração que a Bíblia foi escrita não foi somente para, sabe, bardela, como a gente brinca, né? Um bordão entre os crentes. Hoje foi bardela hoje. Hoje foi, olha, a ripa pegou. Porque é uma maneira de uma maneira carinhosa entre nós cristãos de dizer que o sermão foi duro. Mas mesmo quando o sermão é duro, tu sai de lá feliz. Por quê? Porque tu entende que Deus está te corrigindo. E o filho que aceita a correção de um pai entende o amor que o pai tem por ele. Então quando você entende e vê a veracidade e a intensidade de o Espírito Santo ministrar no coração dos apóstolos e dos discípulos para eles repartirem essa porção de conhecimento comigo e com você, para corrigir o nosso comportamento, corrigir o nosso relacionamento familiar, corrigir o nosso relacionamento financeiro, corrigir o nosso relacionamento pessoal com nós mesmos, porque é triste conflito de existência, é triste conflito de identidade, é triste quando uma pessoa pega uma pessoa orgulhosa e tenta dar conselho para ela. Eu não consigo, mas tem na Bíblia uma maneira de você alcançar um coração orgulhoso. Oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado. Então não é a rigidez de um coração que faz ele se tornar mais sábio. Às vezes a pessoa mais rígida, a pessoa mais dura, dentro dela é uma pessoa insegura e uma pessoa com conflito. Por quê? Porque a vida inteira ela teve que lidar com coisas difíceis, então é difícil para ela ser amada. Só que a Bíblia diz que quando ela abre o coração e ela permite ser amada, ela recebe de Deus dons e maravilhas que fazem ela se tornar uma pessoa amável. Como que eu posso crer que a Bíblia prove dela? Prove dela. Prove dela. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai ler ela em 6 meses. Se você ler 4 horas por dia, você vai ler ela em 3 meses. Perdão. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai ler ela em 6 meses. Se você ler 4 horas por dia, você vai ler ela em 3 meses. E você vai conhecer não só a história, mas o contexto, porque quanto mais você lê, mais você quer conhecer. Aí você passa a viver os versículos. O Espírito Santo começa a ministrar em você através da Bíblia e você começa a olhar para os lados e entender que as árvores foram construídas pela mão dele. Que o mar foi construído pela mão dele, que as montanhas foram construídas. E você começa a contemplar a vida como Davi contemplou. E você só sabe se Davi contemplou, lendo os Salmos. Então você vai conhecer a essência de Deus Pai.
Quando você começa a ler a Bíblia e entender que ele teve o carinho de dividir esse conhecimento comigo e com você. Então você, professor, motive o seu jovem a conhecer essa palavra, que ela é capaz de trazer cura para as piores situações. A atualidade da Bíblia. Salmos 109, 104 e 106. A gente fala muito sobre o 105, mas hoje eu trouxe 2 versículos a mais para a gente entender um pouco sobre o contexto de ela ser lâmpada e luz. 104 diz assim, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Olha só, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio os falsos caminhos. Quer dizer que ele provou dos falsos caminhos. Só que o salmista só conseguiu mudar de caminho quando ele conheceu o verdadeiro entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como é que ele conseguiu enxergar o próximo passo? Como que ele conseguiu dar o próximo passo? E passo fala de decisão. Então quer dizer que para ele provar de um bom caminho, ele teve que trazer luz aos seus pés. E ele só conseguiu trazer luz aos seus pés quando ele teve entendimento, por meio dos seus mandamentos. Então, ele teve claridade no seu caminho. Como? Porque ele teve compromisso em permanecer. Aí no 106 ele diz assim, jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. O que é juízo? É uma pessoa em sua plena saúde mental. Ela tem consciência do que é certo e do que é errado. Ela sabe das vezes que tem que dizer não e das vezes que tem que dizer sim. É difícil dizer não para as pessoas, mas eu também preciso entender que muitas vezes eu preciso dizer sim, ainda que eu não queira. Por quê? Porque o sim para Deus não vai agradar todos, mas vai ser necessário. Deus sabe quando te dizer sim, mas também Deus sabe o porquê que Ele está te dizendo não. Amém? Então creia que essa palavra vai dizer não para você se defender e vai dizer sim para você continuar. E aqui eu termino dizendo para você que nada pode ser retirado ou acrescentado da palavra de Deus. Tudo que precisamos saber para obter a salvação já nos foi transmitido pelas Escrituras Sagradas. Você crê em Deus? É por meio do Filho que você vai conhecer o Pai. E é por meio do Espírito Santo que você vai conhecer o Cristo. E é por meio da sua palavra que você vai conhecer a Trindade, e o propósito e o caminho de salvação. Então escolha todo dia ser renovado por Deus, estar em Deus e a permanecer nessa peregrinação até que sejamos salvos ou até a sua volta. Que Deus abençoe e até a próxima aula.